Bom, pessoal, antes de começar o vídeo, fazer aí um disclaimer, né? Eu não sou analista de valores imobiliários, então o conteúdo aqui do vídeo é 100% educacional. Então, sob nenhuma hipótese, você deve encarar o que é dito aqui por mim como uma recomendação de investimento. Então, faça sempre a sua própria análise antes de tomar suas decisões aí, do que comprar, do que vender. Tá legal? Bom, pessoal, começando aqui então, falar dos papéis do Ibov, tá? Vamos lá, ordem alfabética, como de costume, vai estar aí na descrição do vídeo, né? A minutagem, né, certinho para você quiser direcionar para o ativo do seu interesse, tá bom? Mas aqui a gente vai fazer o panorama geral, obviamente, o meu comentário aí, e aí você sempre aí confronte com o seu, e na dúvida fica a sua análise, tá bom, pessoal? Bom, a BEV aqui para começar, seguimos, né, na minha opinião, num claro trend de alta aqui, fundos e topos ascendentes, estamos aqui dentro de um pullback, né, já vem falando aí já de algumas semanas, tá? E essa região para mim, pessoal, é uma região muito boa, tá? Pensando, né, na possibilidade da continuidade da tendência, né, olhando aí para novas máximas, e aqui a BEV a gente está falando aqui de pelo menos os R$ 20 de 2020, alguma coisa assim. Obviamente, durante esse pullback aqui, você percebe os indicadores, né, todos desarrumados, né? Então, se tem um ADX sem tendência, estoque Trix vendidos, então pode ser que o pullback, né, continue aí ainda, né? E aí, se continuar, a gente está falando aqui de 16,20, talvez aqui o trendline aqui no R$ 15, 15,10, alguma coisa assim. Então tem que ter paciência, tá? Para esperar o gatilho. Ou, como eu sempre digo, né, você pode, se quiser, acreditando já que aqui é um ponto interessante, se antecipar com um stop curtinho aqui, pequenininho, para tentar, quem sabe, essa retomada aí para já, né, já de imediato, tá bom? A MER3, né, o ticker aí novo, né, do rearranjo aí de lojas americanas, né, B2W, etc. Para mim segue aqui num trend de baixa, né? Ficou aqui patinando numa consolidação, né, aqui entre aí fevereiro e agora quase junho e julho, perdeu aqui o suporte dessa consolidação, né? Entrou aqui uma agulhada, tendência e tudo mais, olhando aqui para novas mínimas, né? Para mim, né, 41,70, 28,20, 29,40, essas regiões aqui, a meu ver, né, são as regiões para onde esse papel está olhando aí. Não tem nenhuma evidência aí contrária a isso, pelo menos por enquanto, tá? Açaí segue para mim, né, devendo aqui esse 91,80, está aqui, né, vagarosamente, né, você vê que está subindo ainda, né, mas vagarosamente, né, sem fazer um movimento assim amplo, forte, né, com tendência, né, bem bonito, né, como a gente gosta de ver quando a gente está posicionado. Tá? Não consigo pensar diferente aqui, acho que ainda é para cima, já falei, no papel aqui tem poucas informações no gráfico semanal, mas você olha aqui no gráfico diário, tá? Esse período ali, né, vagaroso subindo, tá? Mas está subindo, tá? Mas não tem aqui aquela evidência de que vamos ter, né, de repente uma puxada mais forte, né, aquela com velocidade que é o que a gente gosta de ver e que nos anima, né, pensando às vezes na mudança de patamar de preço. Não é isso que está no radar. Você tem aqui indicadores aqui, o ADX sem tendência, olha a banda de Bollinger aqui totalmente estreitas, né? Então é um cenário ainda nem enroscado, tá? Quer dizer que não possa continuar subindo? Não é isso, mas aquela acelerada, né, que a gente gosta não parece aí no radar, pelo menos por hora, tá? A Azul, né, voltou aqui para o suporte, né, dessa meio consolidação vinda desde o final do ano passado, tá bom? Aqui, né, uma região que você pode, né, querer pensar numa inflexão, né, ou seja, um suporte, né? Então, um suporte a gente pensa o quê? Que vai segurar, vai suportar até que ele seja perdido, tá? No momento aqui, eu preferiria acreditar que vai perder, tá? Se eu não me engano, até comentei aí durante a semana aí pelo gráfico diário que algum colega falou sobre o papel, né? Você veja que o papel aqui no diário, né, tinha a possibilidade de dar uma segurada aqui por esses 38, 39, né, 39, né, 20, alguma coisa assim, e perdeu, virou retrade aqui nas médias, olha só, totalmente aqui tendência de baixa, tendência acelerando e tudo mais, nenhuma razão para acreditar que vai parar por aí. Tá? Obviamente suporte, repito, suporte pode suportar, pode segurar, mas aqui azul, acho que 35,50 aí é um próximo endereço aí bem plausível aí para ficar de olho, beleza? B3, a meu ver, segue vagarosamente, né, olhando aqui para os R$ 15, tá bom? Não consigo pensar diferente, já falei sobre isso aí em outras oportunidades, né, que me perguntam, né, sobre o papel, eu não consigo pensar diferente, tá? Até que com a DX aqui algumas semanas atrás, né, marcando a possibilidade aí de fazer um fundo, e só que não foi muito longe, né? Então
Papel bem enroscado. Prefiro acreditar na continuidade da queda, da tendência, que é o que está mais claro aí pra gente. Aí quando chegar ali nos R$ 15, né, a gente volta a olhar, volta a pensar, volta a analisar aí. Banco do Brasil, né, eu já repito, né, que para mim Banco do Brasil dos bancos, né, é o menos, né, alinhado aí para continuar uma tendência de alta. Pelo contrário, né, eu vejo aí o papel numa tremenda de uma consolidação. Obviamente o range aqui é largo, né, 27 para quase R$ 40 e etc, né? Então você consegue aí num time frame menor, como o gráfico diário, por exemplo, surfar alguns movimentos, né? Então pode ser que aqui, mais uma vez, né, agora você perceba, você tem as médias aqui, né, querendo, podem, né, segurar. Você veja aqui uma briga grande aqui nas últimas 5 semanas, tá? Mas não tem uma indicação aqui, por exemplo, né, que como eu já falei, eu gosto de falar, uma agulhada, alguma coisa indicando que vamos ter um movimento por aí, tá? Você perceba aqui que no início do ano chegou nas médias, ó, e perdeu, né? Ou seja, por que não pode acontecer isso aqui novamente, tá? Inclusive no gráfico diário, na quinta-feira, se eu não estou enganado, a gente comentou sobre essa agulhadinha aqui, ó, tá? Aí tá carecendo de quê aqui? De tendência, tá? Então não é a agulhada santa, né? Mas você tem, né, o preço aqui fazendo mínimas e você tem um estoque, um trix vendidos. Falta tendência, é verdade. Então o purista, né, não vai fazer nada aqui, tá bom? E por que falta tendência? Olha só, você está numa consolidação, né? Então na quinta-feira, né, perdeu o suporte da consolidação, tá? E na sexta já voltou para dentro ali da consolidação. Então assim, o cenário de potencial agulhada ainda faltando tendência te permite, né, pensar aqui num trade para olhar para esse 30 e 30, quem sabe lá os 27,80, alguma coisa assim. Mas definitivamente, né, não é aquela entrada clara, cristalina, né, que a gente quer ver, tá bom? Bradesco, né, o BBDC3 é um que eu já falei, né, segue, né, num trend de alta muito claro, topos e fundos ascendentes, e está aí fazendo o seu pullback, tá? Chegou em regiões, né, que a meu ver são importantes aí para se pensando, né, em segurar para retomar para novas máximas, né, fazer aqui o R$ 24, 24,70, alguma coisa assim, mas ainda não temos, né, o sinal de que realmente vai começar a subir daí. Então você pode querer se antecipar, né, e já fazer sua posição, ou você pode, né, ser um pouco mais conservador e esperar. O BBDC4 não é muito diferente, tá? Muda aí um pouquinho, né, os números, né? Então, fazendo aqui dentro de uma tendência de alta, né, de fundos e topos ascendentes, fazendo o seu pullback, a sua correção, e aí a gente fica esperando o quê? Algum sinal para a gente, né, fazer a nossa operação, fazer a nossa entrada, colocar o papel na nossa carteira, pensando, né, em novas máximas, na continuidade da tendência de alta. A gente está falando aqui de 28,70, 30,50, alguma coisa do tipo. É um belo upside, né? O papel está 23,70, né, para 28, para R$ 30, a gente está falando de 5, 7 reais aí, ou seja, né, 20 aí, sei lá, 30% que seja, mas também não tem um sinal de que vai parar por aí. Então veja, tem um trend line aqui, ó, muito bem, né, definido para a gente, ainda passando aqui pelos R$ 22, ou seja, pode cair mais um pouquinho, né? Então fica de olho, né? Acho, repito, que a região é boa, vale prestar atenção, vale ficar monitorando de perto, em algum momento dá esse sinal para a gente. Só olhar aqui rapidinho o gráfico diário, né, semelhante ao Ibovespa, segue a tendência de baixa. Em algum momento essa tendência pode ser que reverta, a gente não sabe quando. Então quando chega nos pontos do nosso interesse, a gente presta atenção. Então você tem aqui divergência de FR, então já é um primeiro alerta. Então quem sabe, né, quem sabe a gente veja aí a retomada aí do papel daqui para frente aí nos próximos dias ou semanas, tá bom? DBSE3 é um papel que, para mim, né, vem numa tendência de baixa muito clara, tá? Você tem tendência acelerando, inclusive. Agora, chegou em região de fundos anteriores, que são um suporte natural, né? Aí o fundo aí do Crash, ali dos R$ 21, e aqui querendo, né, fazer uma reaçãozinha, tá? Mas para mim, pessoal, seria só um respiro dentro de uma tendência de baixa, tá bom? Então, obviamente, esse respiro, né, pode ser que a gente veja aí o papel saindo aí de 21,30 para 23, para 25, que seja. De repente, né, é um belo trade, pode ser interessante para você, mas não é o cenário mais claro aí, na minha opinião, então prefiro ficar de fora. BIF3 é um papel que a gente comentou essa semana, que segue aí tendência de baixa muito clara, tá? Inclusive agulhada aqui no semanal,
demorou a entrar a tendência, entrou um pouquinho mais na frente, mas está aí o papel fazendo o caminho, né, esperado. Chegou aqui em fundos anteriores, os 8,50, né, ali 8,40, mas para mim aqui 8,30 aí, 8,25 está chamando, acho que é para lá que a gente vai. E perdido aqui a gente olha para 7,30, 7,50. Não consigo pensar diferente aqui no papel. Pode se salvar daí, pode, tem média de 200, etc. Mas não consigo pensar diferente. Mas também abrir posição vendido agora, né, você estaria no mínimo atrasado aí, né? Então aqui ou você já está vendido ou você está de fora esperando uma potencial oportunidade de compra aí. BID 11, papel bem interessante aqui, pessoal, olha só, né, numa tendência clara de alta, parou, bateu cabeça aqui, né, numa região candidatíssima a fazer isso. Você tinha aqui um 161, né, o objetivo 81,90, um 111 aqui da pernada mais recente aqui, na faixa dos 82, deixou um 2 de semana, né, 3 semanas atrás, barra de queda confirmando, e essa semana mais um 2zinho, tá? Então o que que a gente tem aqui? Você perceba que o padrão de fundos e topos ascendente se mantém, né? Óbvio, se segurar por aqui, né, é uma bela oportunidade. Então fica de olho aí, obviamente, né? O acionamento aqui dessa possibilidade aí para cima aí de 73,20, 75 aí, 76, alguma coisa assim, pode ser, né, que a gente veja o acionamento aí dessa ideia para novas máximas. Aí o papel tem, por mais incrível que pareça, que o papel já subiu bastante, né? Mas tem aí upsides interessantes. A gente está falando aqui 92,40, 99. Então, um papel bem interessante aí. Acho que vale a pena você deixar no radar aí para as próximas semanas. BPAC 11 que vinha mastigando aí de, né, 5, 6, 8 semanas, sei lá, já perdi até a conta, devendo aqui esse 33,50. E aí, papel, né, semana passada aí, retrasada, né, meteu um barrão de queda meio esquisito ali, meio que engolfando aqui as semanas anteriores, mas tem média aqui, né? Aí é o nosso paraquedas, né? E aí deixou um candlezinho, né, sugestivo, pode ser aí um candle de fundo, precisa de confirmação, tá? Então fica de olho aí na ultrapassagem, né, do 30 e 30 ali aproximadamente, para a gente, quem sabe, né, finalmente fazer esse 33,50, tá? Vale a pena deixar no radar, bem interessante, né? Você tem aqui, né, um stop, não, né, não é o mais barato, mas também não é nada caro, e um papel que está numa clara tendência de alta, né? Então deixa no seu radar aí, com certeza. BRAP 4, o papel que chegou no enrosco, né, na região do enrosco aqui, o 111, aí nos R$ 79 aproximadamente, meteu um candle de topo 2 semanas atrás, confirmado essa última semana, e aí a gente, mesmo estando, né, numa tendência de alta, mas pode ser que a gente esteja no momento de correção, tá? O que né, traz um pouco aí de atenção, de alerta nessa divergência de FR aqui nos últimos topos, né? Será que isso aqui vai virar uma reversão? Tá? Então fica de olho, porque isso pode acontecer. Mas para mim, tem médias aqui, 70 e 20, perdido tem o 7,6 aqui, né? 111 e 7,6 por vezes é um caminho frequente, tá? Então fica de olho aí. Acho também que a entrada short aqui ainda é viável, tá? O papel não desabou, porque imagina só, se ele perde aqui, né, 70 e 20, a gente está falando de R$ 61, né? Então você está falando aí de um range aí de quase 15% para fazer, com stop ali de alguma coisa ali de 8, 10. Então fica de olho, pode ser uma oportunidade, né? Você gosta de operar short para um tiro curto aí para os próximos dias e semanas. BRDT 11 segue aqui, né, em região de topo, tem tendência ainda, o ADX querendo, né, dar aquela inflexionada, dar aquela quicada, o Stock Trix já vendidos, tá, em região de objetivo, 161 e de enrosco aqui do FIBA aí, do crash, né? Então pode ser que a gente veja finalmente, né, uma correção um pouquinho mais contundente, tá? Então é um cenário bem complicado, porque eu não acho que temos aqui evidências, né, muito fortes e claras, né, de opa, é para operar short aqui e tudo mais. Pode ser que fique mastigando, tá bom? E mesmo de repente mastigue e faça um breakout, né, ou seja, rompa topos e vá embora. Eu não gosto muito. O contexto aqui da região, né, o cara mais agressivo até dá para considerar, né, porque imagina, de 28 para 25, né, é um trade interessante, que de repente vai que cede mais, né? Mas eu preferiria ser um pouquinho conservador aí e ter um pouquinho de paciência, aguardar, tá? Brasil Foods é um papel que, né, bem esquisito, né, meio de caminho aqui, tá, pessoal? Né,
tinha a chance aqui de se segurar nas médias para de repente retomar, mas vai perdendo e olhando aqui para voltar para o filé aqui por 23, 17,60, uma coisa assim, bem esquisito, sabe? Tem coisa melhor por aí, na minha opinião, com um cenário mais claro. Aqui o risco retorno para você operar short, né? Você pode assumir de repente um stop curtinho e tudo mais, é verdade, mas é bem esquisito, tá? Se eventualmente, né, se o papel fizesse aqui uma falha de topo, né, daria até mais confiança para isso, mas acho que aí onde está, eu não, sinceramente não gosto muito da ideia, tá bom? Braskem, um papel que, né, deu uma puxada muito forte, violenta, né, praticamente sem zigue-zague nenhum, fez aqui, né, uns zigue-zagues aqui nessa parte final, onde perdeu um pouco da velocidade ali, né, da tendência, do movimento forte. A região aqui eu falei já algumas semanas atrás, né, desses candles de topo, tá? Na semana aí retrasada, né, já cedeu um pouquinho, essa semana mais um pouquinho, acho muito possível, né, a gente voltar aqui para esses 49,5 aí, alguma coisa assim. Então uma oportunidade interessante de short, como eu já tinha comentado algumas semanas atrás, os stops aqui em cima e por enquanto a favor, né? Então assim, até né, pensando em manejo de trade, você já poderia até estar se defendendo aqui, né, talvez aí colocando um stop no 0 a 0, alguma coisa do tipo, a depender do perfil de cada um, tá? BR Malls, um papel, né, semelhante ao índice, né, o IMOB, é totalmente consolidado, tá? Não gosto aqui disso, desse tipo de cenário. É verdade que a região aqui, né, pode ser que segure, pode ser que isso aqui, encarando isso aqui como um movimento só, pode ser que seja, né, um fundinho para fazer um pivô, pode ser, tá? Por enquanto não tem evidência de que é isso que vai acontecer. Então, cenário bem chatinho, talvez ali no curtíssimo, no mais curto ali, um diário, 60 minutos, 120, você consiga, né, extrair uma leitura, né, para fazer alguma coisa aí, mas eu sinceramente aguardaria, né, aguardaria aí um cenário um pouquinho, né, mais claro, alguma coisa do tipo, tá? CCRO, outro papel, né, meio de caminho aqui, tá? Né, não tão meio de caminho, né, mas enfim, o papel parecia, né, que íamos sair para cima, né, falhou de vencer esses topos anteriores e aí vindo, né, olhando aqui para voltar para os fundos aqui para a região de R$ 11, 11,10, alguma coisa assim, tá bom? Parece que é para lá que a gente vai. Você veja aí, né, o DR aqui, né, tá aqui pintado aqui para gente, né, que é o candle rompendo as duas médias, né, com o Stock Trix a favor, tem tendência ali querendo acelerar, papel fazendo mínimas, então né, o short aqui você poderia ter feito na semana retrasada com o DR, já estaria aí no gain, olhando aqui para 11,20. Aqui eu acho que você estaria um pouquinho atrasado. Tá? Pode dar muito certo, obviamente, você tem ainda aí, né, 12, aí 10, 12% para fazer, mas aí acho que você ficaria com um risco de retorno um pouquinho comprometido, ficaria com uma relação aí 1 para 1, e aí eu particularmente, né, tentaria evitar esse tipo de cenário. Ciel aqui, nada mudou, pessoal, segue consolidado, segue aí, né, no que seria o suporte da consolidação, não vejo qualquer evidência, né, de que o papel vai fazer algum forte movimento de um lado para outro, então nada a fazer aí, a meu ver. CEMIG, um papel que a gente comentou algumas semanas atrás, né, semelhante a alguns outros, né, que numa região interessantíssima, né, num pullback, né, dentro de uma tendência de alta, por enquanto refugando, por enquanto falhando, ainda pode se salvar por aqui, porque você no gráfico diário você consegue, né, identificar essa consolidação aqui, então você pode, né, de repente tentar se antecipar por um time frame menor essa possibilidade, mas não descarte, né, não descarte que o papel venha revisitar aqui esse 11,20, essa região aqui e, né, num cenário um pouquinho aí pior, até perder, voltar para 9,50. Mas é um papel que está numa clara tendência de alta, tem feito pernadas muito interessantes, né? Você veja aí as pernadas anteriores, né? Muito interessantes, um range muito bom. Então acho que vale ficar de olho. Mas, né, gatilho aí, eu acho que ainda é cedo, pelo menos por enquanto, tá? Conga vai perdendo aqui os fundos, né, da crise, aí, as mínimas da crise, muito feio, né, muito feio. Se você está vendido aí, né, corajosamente vendido, porque vender nos fundos pode dar muito certo, porque pode fazer novas mínimas, né, o porão ter o alçapão, mas não gosto muito, tá, pessoal? Cada um tem o seu perfil, mas você tem aqui uma tendência acelerando, então papel olhando aí para 2,80, 2,50, seriam os meus endereços aí
para as próximas semanas, tá? CPFE3, um papel que entrou tendência de baixa, eu já tinha comentado aí há algum tempo, o papel vinha aqui consolidado, é verdade, mas aí entrou agulhada, tendência, etc. Eu disse que, né, então apostaria na perda dos suportes, foi isso que aconteceu, o papel vem cedendo aí, olhando para 22,30 pelo menos, tá? Então, obviamente, abrir a posição agora eu não gosto, mas está aí, eu acho que a direção se mantém, pelo menos por enquanto. Já a CPLE6, né, que eu também venho comentando, né, desse cenário aqui de consolidação, triangulando, que é um cenário que eu particularmente não gosto, mas você pode ser premiado com rompimento. E foi o que aconteceu aí na última semana, o papel puxou bem, rompendo aí esse triângulo, né, que se você quiser marcar aqui, você consegue ver muito bem, rompendo. Agora resta saber se teremos continuidade. Então fica de olho, de repente ali no diário, alguma coisa assim pode te dar chance, né, para pegar esse papel, olhando ali para R$7, 7,40, alguma coisa assim. Tá, setor elétrico, né, muita gente gosta de dizer que costuma ser um setor defensivo, né, no sentido de que às vezes vai cair menos do que a bolsa ou mesmo até sobe, então fica de olho, né, pode ser que vale a pena aí ter na carteira. Carrefour, eu até já falei no canal do Telegram, pessoal, papel aí que está numa região muito boa aqui, um 23, tá? O papel fez aqui o 111, tá bom? Falhou e voltou aqui, veio, né, fazer o 23, né? Perdeu médias aqui e veio fazer o 23. Quer dizer que é para comprar aí já, porque já é compra e tudo mais? Não necessariamente, tá? Agora a região é boa, deixou um candle muito bom, sugestivo aí, um candle, né, que pode ser um candle de fundo. Quando a gente vem aqui no gráfico diário, você percebe, né, que o papel está patinando aqui já há 6 pregões, tá bom? Eu gostaria, por exemplo, de que já tivesse um kick de ADX, por exemplo, para marcar esse fundo, mas tá aí, tá? Região muito boa. Eu vou repetir falar um raciocínio que eu costumo falar e já falei em outras ocasiões. Se nós temos aqui um 23 e pensamos na possibilidade de voltar para fazer o filé, o 7,6, aonde você vai querer fazer o seu trade, a sua posição? Aqui no 23 ou aqui no meio do caminho? Né? Então aqui te permite fazer essa antecipada. Tá? Pode ser que não vá, pode ser que fique mastigando, enfim, a gente não sabe. Mas aqui você tem uma oportunidade de stop muito curto para um alvo interessante. Então a gente olha aqui, ó, você tem aqui um stop de 3,5, vai, 4, para de repente sair com 15. Né? Então aí 4, quase 5 para 1. Tá? Isso para começar, porque, né, pode romper, pode ir embora. Né? A gente não sabe. Então, assim, a região vale muito a pena. Agora, você pode ser um pouco conservador e esperar uma eventual falha de fundo. De repente, o papel vem aqui nas médias, volta, falha a fundo e aí te dá oportunidade. E aí você pode tentar buscar esse tipo de cenário aqui no diário. Esperar o papel vir aqui nas médias, voltar e fazer a falha de fundo. E aí cada um tem o seu perfil, né? O máximo que pode acontecer, né, no cenário de você se antecipar aqui, já na próxima semana, o papel ficar mastigando, não ia a lugar nenhum, tá? Aí você né, ficar aí preso no papel e eventualmente até ser estopado. Ou você quer esperar de repente uma falha de fundo e o papel simplesmente explode e vai embora e não te dá chance. Então ambas as abordagens têm seus prós e contras, né? E aí cabe a cada um naturalmente decidir, né, o que fica melhor para si. Cosan, papel, né, eu já falei algumas semanas anteriores, né, fez aqui esse 161, tá? Né, milimetricamente, né? E aí a gente olha sempre, né, sempre para a possibilidade do 161 111, tá? Então parece, né, que a gente está a caminho disso, né? Então você olha aqui no time frame menor, o diário, isso fica muito mais claro ainda para gente. Olha só, aqui naquele 161 de semanal, olha só o que a gente teve aqui: os topos e uma clara divergência no IFR. Então foi a dica aí para gente. Tá bom? Então você perceba, né, que até aqui ó, eu tenho um traçado de mais curto prazo aqui, né, do gráfico diário, e aí perdemos o 7,6, estamos aqui no 23. Né? Agora, além do 23, temos o 111 lá do semanal para a gente fazer. Tá? Então, se vai para lá, a gente não sabe, né, temos que prestar atenção. Então, eu apostaria que sim, tem tendência e tudo mais, não tem por que pensar que não vai lá. Agora, fica de olho, pode ser que aí seja um ponto aí que se segure, de repente você vê aqui perto da média aqui no semanal, pode ser que se segure por aí e o papel tente, né, buscar os topos novamente, quem sabe romper.
CSNA, já falei, né, siderúrgicas, né, papéis do IMAT, né, muito parecidos, né, patinando ali, né, em região onde podemos ter uma inflexão, né, uma retomada da tendência e tudo mais, só que vai refugando, né, tá aqui, ó, brigando, ó, brigando, e essa semana, né, não anima muito, né, deixou um candle aí negativo, bem feio, né, mais ainda em cima das médias. Então é o que eu venho falando, né, quem acompanha já ouviu falar. Você tem a possibilidade, né, de fazer a sua entrada por aqui sonhando com os alvos lá para cima, mas não sabemos se vai dar aquela puxada, aquela pancada como deu no ano passado, como deu já esse ano, né? Não está no radar isso. Então você pode se antecipar, né, e tudo mais, botar na carteira, para quem, né, sabe, né, talvez vender opções fora do dinheiro, coletar uns prêmios aí e tudo mais, para ir, né, remunerando a posição, mas não está aquele cenário por enquanto de que o papel vai dar aquela explodida. Pode até acontecer, mas não está no radar por enquanto, tá bom? A região é muito boa e tudo mais, mas não está no radar. Eu até comentei, né, o IMAT pode estar fazendo um pivô de baixa com direito à agulhada. E aí esses papéis, né, do setor, né, na média cederem bem ainda. E aí a gente está falando aqui de CSN de coisa de 30%. Então, né, fica de olho. Obviamente o stop é nosso amigo, a gente protege, stop, pula fora. Então fica de olho aí, tá? Não, tenha paciência. Tenha paciência. CVC, papel fazendo a princípio uma correção dentro de uma tendência de alta. Por enquanto a gente olhando aqui para esse 7,6, né, aqui os R$17 aqui e 50, 70, alguma coisa assim. Você veja que o ADX quicou, lá marcou bem o topo aqui, né, no 141, ou seja, ficou devendo no 61. Então por enquanto é o pullback, né? Se vai ser reversão, não sabemos ainda. Então vamos ter que esperar chegar aqui no 7,6, o que acontece aqui. Talvez fale topo, alguma coisa assim, aí tudo bem. Mas por enquanto é só pullback, e aí tem que esperar. Nada para fazer aí. Cirela, né, que falei na última semana, né, desse oco aqui muito simétrico, na minha opinião, da possibilidade da perda dele, né, com a agulhada, tendência acelerando, e tá lá, né, fazendo aí novas mínimas, né, obviamente, imagina, se você abre a posição short, né, o contrário do comprado, quando você está comprado, você quer que exploda logo para cima, e quando você está short, você quer que derreta logo, mas nem sempre é o que acontece. Mas para mim aqui, a ideia se mantém, tá? Olhando aqui para esse 13,70 aqui aproximadamente, acho que é para lá que a gente vai. Tem a média de 200 aqui no caminho, então quando chegar na média de 200 você pode preste atenção, aperta o stop, protege e tudo mais. Mas por enquanto a evidência é que a gente vai fazer aquele filé ali lá no 23, tá bom? Eco-rodovias, a meu ver, segue consolidado, tá? Até inclusive aqui os níveis de FIBO, né, marcando bem, 23,76. Estamos indo aqui agora para o 23, tá bom? Aqui no 9,65, alguma coisa assim. Você veja, então, tem tendência aqui acelerando, perdendo aqui mínimas. Obviamente, esses fundos aqui da consolidação são um suporte, a faixa dos R$10 aí, 9,90. Pode ser que segure, pode ser que enrosque, pode ser que não, pode ser que passe direto, mas acho que a melhor oportunidade do short aqui já passou, tá bom? Então aqui não tem nada para fazer, ou você está short ou você está de fora, olhando aí o que está acontecendo, tá bom? ENGIE 3, né, ENGIE Energias Brasil, ENGIE, né, Brasil, perdão, está aqui numa região, né, de violino, né, o -11, tá bom? Não estou dizendo que vai segurar por aí, tá, pessoal? Pelo contrário, né, as evidências aqui é de que vai perder esses níveis aí. E isso acontecendo, né, a gente teria, né, que inverter esse FIBO aqui para a gente buscar esses alvos, né? Então ficaria algo assim, né? Vamos fazer aqui o exercício aqui, se antecipando, né, porque não tem rompimento ainda, então é só uma antecipação para pensar, né, para onde esse negócio pode ir, tá? Então ficaria algo assim, deixa eu só ajustar aqui. Opa. Então a gente estaria, né, olhando para essas regiões aqui, 35,20, 33,70. Mas repito, estou me antecipando aqui, não tem fundo perdido aqui, não tem abre alas ativado, tá? Só estou me antecipando para título de exemplo de exercício aí para você ter uma ideia. Mas para mim, bem esquisito aqui, ou você já está vendido ou você não tem nada para fazer aí. O cara agressivo talvez queira, né, antecipar aqui, tentar parar a faca caindo com a mão. Eu não gosto muito dessa ideia, pelo menos não nesse contexto aí, tá bom? Elet 3, o papel, né, parou aqui. Veja só que interessante, a média curta parecia que ia segurar, não segurou.
veio para outra média, né? A média intermediária, aí, a média de 20. Olha só que candle bonito aí, deixando, né, nessa última semana. Tá? E lembra, nós temos aqui, que eu falei ocasiões anteriores, né, nós temos aqui um alvo para fazer. Tá? Então a média curta poderia ser, né, falhou, então veio para a média intermediária. Então mais uma vez você tem esse cenário aqui, no caso, né, de violação aí da máxima da semana passada, de ativação aqui dessa ideia. Você tem aqui stops aí na ordem de 5, 6%, para tentar até o topo anterior. Nós estamos falando de 13 aí, quase 15, e se for para o objetivo 25, né, risco retorno aqui sensacional. Você tem indicadores todos desarrumados, tá? Tudo na venda. Então você está tentando aqui se apoiar nível de FIBO e médias, né, que eu acho que também são oportunidades, né, uma combinação aí muito poderosa que nos rende oportunidades muito boas. A ELET 6 não é muito diferente. O que muda aqui é o candle, né? Enquanto na ELET 3 já é meio que uma martelinha, que é só um doji, mas o raciocínio aqui é o mesmo, né? Então você tem a oportunidade de repente aqui, né, de 5, 6 aí de stop até o topo anterior. Nós estamos falando de 15, 16 até o objetivo de quase 25. Então um risco retorno aí excelente aí da ordem de 3, 5 para 1. Se vai ativar a ideia, a gente tem que esperar, tá? Se vai ativar ou não vai. Mas que tá bonito, isso aí sem sombra de dúvidas. Embry 3, né, Embraer, a gente já tinha falado, né, do retrade aqui, tá ali, né, ativado. A ideia do retrade aqui, olhando, né, para essa faixa de 22,30, 22,40, alguma coisa assim. Mas por enquanto, né, patinando aqui, né, e, enfim, né, até normal, né, pessoal. O papel, né, subiu muito bem já no ano, subiu bastante, saiu aí dos 6, 8 reais aqui, né, no início do ano para 21, então mais 100%. É natural, né? O papel dá essa mastigada aí. Mas acho que a ideia é que a gente pode manter, tá bom? Óbvio, a gente quer que realmente já exploda, né? Já, né, vá logo, mas não dá para descartar. Acho que descartar mesmo aqui abaixo de 17 reais, aí tudo bem, a gente descarta a ideia, pelo menos momentaneamente, mas por enquanto acho que é para cima ainda. A Embry, né, Energias Brasil, agora sim, o papel aqui no meio de caminho, tá bom, pessoal? Né, em região, né, candidata a servir de suporte, essa faixa aqui de 16,50. Temos aqui uma agulhada com tendência e tudo mais, então prefiro acreditar que vai perder, né, que o endereço é aqui esse 14,65. Obviamente o short agora aqui você estaria pelo menos atrasado em 2 semanas, tá? Pelo menos, tá? Então aqui você, né, tem um downside aqui para você fazer ainda, é verdade, mas aí você tem que calcular aí o seu risco retorno aí, se realmente ainda é válido, tá? Você entrar aí um pouquinho atrasado. Eneve, papel segue patinando aqui, pessoal, consolidado aqui no topo, né? Então a gente não sabe aqui se vamos fazer, né, essa falha de topo para vir aqui ao 7,6. Por que aqui é o 7,6? Porque 161, 111 nós já fizemos, tá aqui, ó, 161, 111. Uma nova falha aqui no 61, o alvo é o 7,6 aqui nos 11 reais aqui, 12 reais, tá? Mas tá enroscado, né? Sem tendência, não tem nenhuma sinalização de que vai para lá. Então, assim, eu prefiro ficar aguardando aí um cenário um pouco mais claro, tá bom? Engie 11, um papel, né, no meio aqui de uma consolidação bem larga, tá bom? Bem larga, tá? E aqui no meio do caminho dessa consolidação, olhando aqui para o suporte aqui dessa consolidação na faixa aqui dos 38,30, tá? Então parece que é para lá que a gente vai. Pode se enroscar aqui nesses fundinhos aqui de 41 reais, é verdade, mas ou é para ir para 38,30 ou então vai ficar aí patinando, tá? Não vejo muita coisa aí para fazer aí nesse papel, pelo menos por enquanto. EQTL a gente assume aqui, eu já venho falando, né, o viés de que é para cima, mas também o papel não sai do lugar. Tá aí patinando, olha os candles aqui com bastante pavio para os dois lados, né, pavio para cima, pavio para baixo, ou seja, muita briga, e o papel não sai do lugar. Então já vimos aqui coisa melhor, tá? Você pode aqui assumir o viés de que é para cima, pode, obviamente abaixo de 23 aí e 30, 23 e 10 a gente abortaria essa ideia, mas também não tem evidência de que o papel vai explodir lá para 27, 29 reais. Então tem coisa melhor arrumada aí, na minha opinião. Exetec é um papel que eu comentei já algumas semanas atrás, que a região é muito boa, tá? O papel, né, deu uma descida boa aí de 34 para esses 27 reais, ainda tem tendência de venda, veja só, né, muito claro aqui pra gente, agulhado e tudo mais. Então não seria surpresa se perdesse esses 27 reais aqui para olhar para novas mínimas, tá? A gente olhando no gráfico diário,
que foi o que eu comentei, o exercício que fiz aí com os alunos da quarta turma na semana retrasada, você tinha aqui a possibilidade de tentar esse trade aqui na compra, esse contra-tendência, deixou um candle de fundo, parou nas médias, tá? E aí voltou, deixou um outro candle de fundo. Então aqui já teríamos aqui um fundo duplo aqui, um potencial W aqui, né, para fazer a reversão. Só que foi abortada essa ideia quando perdeu aqui esses dois fundos, né, o potencial fundo duplo. E aí, pelo menos aqui no diário, a gente está falando de 26,30. Então, né, você pode manter no seu radar e tudo mais, mas por enquanto, né, a ideia teve, né, duas tentativas e que falharam, né, então, né, seja paciente aí. Fleury seguindo aí o caminho do short, né, olhando aqui para 18,90, alguma coisa assim, perdendo aqui níveis de suporte, aqui com tendência, agulhado e etc. Né? Então não mudou nada aqui. Obviamente, quem está short aí, né, vai manejando o seu trade, vai carregando, mas o alvo aqui é 18,90. A gente está falando aí de mais, né, algo aí da ordem de 15, 17% para fazer. Se você não está short ainda, calcula aí seu risco retorno, né, e veja aí se ainda vale a pena você entrar nesse trade aí. GGBR, né, outro papel do IMAT que a gente vem falando, né, que tem chances, né, de termos uma retomada, em que pese, né, não termos aí os indicadores ainda arrumados, né, para fazer essa retomada, mas ainda dá para acreditar na possibilidade disso. Só que, né, tem que seguir, né, tem que romper máximas aqui e ir para cima. O que temos aqui? A possibilidade, se você quiser, como eu já falei, de você se antecipar, tá? Você se beneficiar aqui de um stop mais curto, tá? Pensando aqui nos alvos, né, que tem para fazer, que alvos interessantes. A gente está falando aqui de 22, 40% e você se antecipando aqui com um stop de 10%. Só que a antecipada tem suas desvantagens, porque você pode ficar casado com o papel aqui, o papel ficar patinando, não ir para lugar nenhum e de repente, né, resolver azedar e você ser estopado. E você esperar o gatilho, a coisa se arrumar mesmo, você pode acabar entrando um pouquinho atrasado ou mesmo o papel explode, né, e vai sem você. Então você tem que fazer aí a sua análise, né, de perfil e ver o que você está disposto a fazer. Mas aqui eu prefiro ainda, né, manter a ideia de que é para cima, como vem falando. Só que não é possível, né, não podemos descartar algo assim. Tá? Os papéis desse setor, né, dá uma cedida ainda antes de melhorar, ou seja, piorar antes de melhorar. Então o tempo vai dizer, aí a gente tem que aguardar com paciência, tá bom? Ou posicionado ou sem posição, né? GNDI, a meu ver, né, segue aí a possibilidade, né, de short aqui, né, de isso aqui virar um pivô e a gente vir fazer aqui esses R$ 65 aqui, alguma coisa assim. Só que também, né, o papel super enroscado, né, não tá com carinha de que vai dar aquela acelerada de fato. Agora, a tendência acelerando, né, a gente ganha um pouco de anima um pouco, né? Porque você tendência acelerando é a analogia que o Didi fala pra gente, o motor tá ligado, né? Tá ligado, tá esquentando, né? Se o movimento vai ser feito aí é com o mercado, mas aqui diferente de outros, né? Aqui nós temos um cenário um pouquinho mais favorável, mais arrumado. Goal 4, muito semelhante a GGBR, muda os números, tá? Região e tudo mais, tem os alvos acima para fazer, e a mesma coisa, não tem ainda, né, sinais de que vai andar para já, de que vamos ter uma pancada como tivemos já esse ano, quando o papel saiu de 11 para R$ 16. Tá? Então você pode, repetindo mais uma vez, você pode se antecipar, se beneficiar do stop curto e tentar ser presenteado, né, com a continuidade do movimento. Ou você pode esperar o gatilho sob o risco de repente de ficar de fora. Então faça análise do seu perfil, veja aí o que fica melhor para você e tudo bem. Gol 4, né, em níveis de suporte aqui, né, de que? Suporte de quê? De uma consolidação. Tá? Então 7,6, 111, 7,6, 111, fizemos 111, voltamos ao 7,6. Vai segurar aqui? Não sei. Tá? Tem tendência aqui de venda, pode ser que dessa vez perca e a gente vai olhar para 9,60. Tá? Então é o tipo de coisa que tem quem goste, né, porque é nível de suporte, aqui ainda associado a um nível de FIBO, e pode ser, né, que realmente faça sentido aí, se segure por aí e tudo mais. Eu que não gosto muito da ideia, prefiro
esperar ou ficar concentrado nos papéis aí que estão com o cenário mais claro. Hapvida, outro papel semelhante a GNDI, né? Tem aqui uma agulhadinha para sair. Este aqui ainda a tendência ainda está aqui bem incipiente aqui querendo acelerar, tá? Mas o endereço é o mesmo, é o 76. Tá? Aqui no caso, muda o número, obviamente, lá era 65, aqui é R$12. Tá? Então tem aqui um range interessante para fazer. Obviamente, né, você tem que sempre, né, pensar que onde vai estar o seu stop nessa operação. Aqui por cima das médias, no topo anterior, para você definir o seu risco retorno e ver né, se realmente vale a pena essa operação. Tá? Em que pese aí questões burocráticas, você tem que ver com a sua corretora, aluguel, etc, custo e tudo mais. HGTX é um papel que está em região de topo, tá? Finalmente, né? Finalmente aí o papel fazendo, né, um pullbackzinho, né? Bem curtinho, é verdade, mas olha só que interessante, já metendo aqui um doji no semanal, tá? Por que eu acho interessante? O doji, né, pessoal, é o candle de indecisão, tá? Então a gente tem que aguardar se vamos ter aqui o rompimento aqui para baixo e aí seguirmos, né, esse pullback seria aqui para 32 ou para média intermediária aqui no R$30, alguma coisa assim. Mas também ele pode ser uma marcação de fundo para a gente saindo para cima. E aí olha só que interessante. Esse último topo é o abre alas aqui do FIBA anterior, aqui do Crash. E olha os alvos aqui que a gente tem para fazer. Alvos muito bons aí para cima. Tá? Então você acreditando aqui na continuidade dessa tendência aqui, né, você, né, pode ter um range muito bom para fazer aí. Obviamente, né, com essas 3 semanas aqui o papel cedendo, você tem aqui o ADX quicado, ó, marcando o topo muito bem, você tem um estoque na venda, o Trix vendido, então você pode, né, querer esperar os indicadores se arrumarem, sob o risco de ficar de fora, de entrar atrasado. Quando a gente vem aqui para o diário, olha só o diário aí que pode dar a dica para gente. Tá? O diário, o que a gente tem visto aqui nos últimos dias? Né? O papel cedendo aqui. Né? Então você pode ter aqui o 161.111 aqui nos R$33. Se viesse, poderia ser um presente. Tá? Um presente. Então você pode ficar de olho aqui no diário, esperar aqui esse diário sair dessa tendência de baixa. Né? Fazer uma falha de fundo, alguma coisa assim, ou mesmo, né, algum gatilho. Então acho que a região é muito boa. Tá? Vale prestar atenção. O que vai acontecer a gente tem que esperar, mas vale muito a pena deixar no seu radar aí. Hype 3, papel, né, que vem aí patinando, né, uma briga violenta, é verdade, né, com uma trajetória altista e chegou num ponto que pode ser um enroxo aqui, um 111 aí no 37,50. Tem tendência ainda, é verdade, mas deixou um candle aqui sugestivo, meio um doji aí, que pode ser, né, marcar um topinho por aí, tá? Não tem aqui evidências, né, de que vai explodir para cima nem nada disso, então não gosto muito. Acho que tem coisa, né, mais clara aí pra gente, tá? Iguatemi vai falhando, né? O retrade aqui, né? Então tivemos um topo, um fundo, acionamos o retrade, então a gente estava olhando aqui para R$49 e vai falhando. E aí essa falha, né, pode se tornar o quê? Um pivô de baixa aqui, perder médias e tudo mais e voltarmos aqui para essas regiões, né, de suporte aqui nos R$31, 31,20, alguma coisa assim. Então não gosto muito. Obviamente, esse cenário, né, deflagraria mesmo aí na perda do 38,40. Então pode ser que se salve aí. Vamos ver na próxima semana. Tá? Mas, né, se você fez a posição e está refugando, já dá o desconforto. IRB, outro papel, né, tem muito o que falar, pessoal. Sem tendência e tudo mais. Perdeu os fundos aqui dos R$6 recentemente. Teria como endereço aqui o 4,90. Tá? Tem médias por cima, tá aí deixando, né, patinando aqui, se enroscando nas médias. Para mim é para lá que a gente vai agora. Rompe médias aqui e me deixa uma falhazinha de fundo, aí quem sabe, né, a gente tenta aí pegar esse mico aí, esse papel aí para alguma coisa. Itaú SA, eu já falei, né, nas últimas 2 semanas, o papel, para mim, um dos destaques, né, dos bancos aí, da nossa bolsa, uma clara tendência de alta, né, fundos e topos aí ascendente, e o papel estava aí fazendo o seu pullback, a sua correção dentro da tendência de alta, e aqui essas regiões, né, temos aqui as médias, temos aqui esse 111 aqui, ó, 161, 111, etc. Tá faltando aqui o papel marcar o fundinho para tentar retomar. Para mim, esse fundinho já está claro que está marcado aqui. Tá? Você tem aqui 2 semanas já, né, fazendo aqui máximas, né, e tudo mais. Então, para mim o fundinho está marcado, né? Acho que
12,30 aqui é a pedida, rompida, a gente vai olhar lá para R$14, tá? Aqui, ó, 14,50, 14,40, alguma coisa assim. Você vê que o ADX aqui, ó, ainda é comprador, né? Querendo aqui voltar a acelerar a tendência. Então, muito bonito. Se vai, não sabemos, tá? Mas continua para mim sendo um destaque aí da nossa bolsa. O YouTube não é muito diferente. A formação de candles é um pouco diferente, mas está claro para mim, pessoal, que aqui marcamos um fundo aqui, tá? Marcamos um fundo aqui nessa região de R$29, R$29,50, tá? Agora, se o papel vai igual Itaú SA romper máximas, né, e seguir a tendência, a gente não sabe ainda, não temos como saber. Mas para mim está claro que a ideia aqui, né, de retomada já está ativada, tá bom? Então fica de olho, né, aqui nos R$33 aqui, o que, que acontece quando chega lá, rompido a gente está olhando, né, nós vamos olhar, nós vamos sonhar com os 38,50, alguma coisa assim. Então veja só, tá? A gente tem aqui 6, 7 para perder para ter quem sabe 25, tá? Só até o topo anterior já é 1 para 1 aí, mais de 1 para 1 já paga o teu risco. E aí Itaú, né, pessoal, não vai quebrar. Pode ter o crash, pode, né, como qualquer ativo, qualquer coisa, mas é um tipo de papel que você tem defesa, né, tem upside, tem defesa e, enfim, eu acho que vale manter no radar, como eu já venho mantendo aí nas últimas semanas, tá? JBS é outro papel que, né, vem andando bem. Esse aqui já andou, né, dos últimos fundinhos aqui, saiu de uma consolidação, dá para ver melhor no diário, né? Então terceira semana aí fazendo máxima. É verdade aí que deu uma refugada na semana, deu uma cedida boa e preste atenção, né, na ultrapassagem aqui desses R$34, se a gente vai de fato aí fazer novas máximas, né? Ali o 35,70, 38,98 ali, né? Na verdade, R$39, né? Então você veja que temos tendência praticamente agulhado e tudo mais, papel bem bonito aí para continuar, tá, pessoal? Então vale aí manter no radar. Acho que o papel tá bonito para seguir. Obviamente aqui no semanal, né, o papel deu uma esticadinha, então você pode, se de fora ainda, esperar exatamente por isso aqui, né? O retrade na média aqui no time frame mais curto aqui, o diário. Tá? Porque aqui te dá a oportunidade de um stop curtinho para tentar pegar a continuidade, né? Tentar surfar aquele cenário de semanal ali que está muito bonito, tá? Então fica de olho, acho, né, muito válido, né, você seguir com esse papel no seu radar porque tá bonito para continuar. JHSF, né, o pessoal se empolga lá, né, o balanço e tudo mais, pode ser que o papel exploda para cima, triplique de tamanho, mas por enquanto aqui, pessoal, segue consolidado, não sai do lugar, tá? Então acima de R$8 a coisa anima e abaixo aqui de 6,90 aqui, 6,50 a coisa azeda e tudo mais. Então por enquanto para mim não mudou nada aqui no papel, sigo achando que o papel está consolidado e nenhuma evidência de que vai sair do lugar. Klabin, o retrade na média segue firme e forte, tá? Retrade na venda, estamos olhando aqui para este 7,6 aqui na faixa dos R$21, R$20,90, tá? Então não tem nem o que falar, tem tendência de venda, tudo bonito, fazendo mínimas, então é para lá que a gente vai. Lame 4, né, tem esse Monster Gap aí, né, e tudo mais, então eu falei aqui, né, fica um pouco danificado, né, por causa desse gap, mas de todo jeito, o que eu tenho para comentar? Fizemos o abre alas no gap, e aí os alvos estão aqui, R$5,50. Se vai, não sei, tá bom? Então, mas para mim é esse o objetivo aí, tá? Obviamente o tempo vai dizer, o papel pode ficar aí patinando, não ir para lugar nenhum, então aí tem que ter paciência, né? Tem que ter paciência aí e ficar observando. Locamérica, né? O papel vai falhando o topo aqui, ó. Tá? Vai falhando o topo aqui. Você já tem um ADX quicado aqui, mal entrou tendência, já meteu um kick aqui, marcando o topo. Duas semanas seguidas aí de candles feios, né? Marobozus aí, fechando na mínima, barra de força. Agora, topo duplo, né, pessoal? É sinal de, como o Didi fala, né, né, de merda, né? Se vai deflagrar, não sabemos, né? Mas pelo menos, pessoal, voltar aqui para essas regiões aqui de R$22, de R$21,50, acho que é bem plausível, bem possível. Se vai deflagrar a figura de topo duplo e aí abrir caminho para a gente vir aqui nesse 23, não sei, tá? Não sei, o papel pode ficar consolidando aqui, né, nessas regiões que não sair do lugar. Mas realmente, pela ótica da compra, ficou muito feio, ficou muito esquisito, tá? Lojas Renner,
Lojas Renner, pessoal, o papel segue consolidado aqui no meio do caminho, tá? Entre 23 e 7,5 aqui. Nenhuma evidência de que vai mudar essa trajetória, de que vai mudar aí de patamar de preço. É um range que você pode querer tentar, né, fazer operações. Então a gente está falando aqui de praticamente R$ 10, né, R$ 12 aí, quase R$ 15, tá? E você pode até conseguir, mas eu não gosto. A gente já viu aí alguns papéis que estão, né, em configuração melhor. Acho que a gente pode, né, se concentrar neles, tá? O local web não é muito diferente, tá aqui no meio, né, da zona da batalha aqui do 23,76, tá? Nenhuma evidência aqui de que vamos ter um rompimento para um lado para outro. Então, repito, o que eu acabei de falar de lojas Renner, você pode querer no time frame mais curto tentar, né, fazer aí um trade e tudo mais, de repente até encontrar argumentos para antecipar o rompimento aqui dessa consolidação e dá muito certo. Mas você também pode preferir se concentrar nos papéis que estão melhor configurados, tá? Magalu, né, Magazine Luiza, o papel fez aqui recentemente, né, tivemos aqui esses fundos aqui com divergência, o papel deu uma recuperada, parou aqui no trendline, né? E aí parou no trendline, voltou aqui, né, tomou uma pancada aqui por 2 semanas. Nessa última semana, olha só que interessante. Tá? Papel deixando aqui candlezinho, né? Pode ser um candlezinho de fundo. E aqui a formação que nós temos, que eu gosto, né, que eu acho que vale a pena você prestar atenção, é no mínimo, né, sugestiva. Então vamos lá. Nós temos aqui um claro fundo aqui, correto? E aqui temos um topo claro, correto? E aqui, pessoal, se isso aqui se torna um fundinho, o papel começa a subir daqui, o que a gente vai ter aqui de possibilidade? Um pivô de alta, não é isso? E aí você tem a possibilidade de, aqui nessas regiões, pensando nessa possibilidade disso aqui se tornar uma falha de fundo, pivô de alta, você tem a oportunidade aqui de um risco de 7%, 8%, que seja, só até o topo anterior, que é onde confirmaria o pivô de alta e tudo mais, a gente está falando de 15%, 2-1. Se romper esse pivô, aí a gente vai lá para novos patamares de preço. Tá? E aí a gente pode ainda fazer um outro exercício aqui, ó. A gente pega aqui, deixa eu só ajustar isso aqui. A gente pega aqui, temos aqui um fundo, correto? E temos aqui um topo, correto? Então a gente traça aqui o nosso Fibo e vamos encontrar então possibilidades de onde nós podemos fazer essa tentativa de trade, tá? Então vamos lá. O que nós temos aqui pra gente? Então nós temos aqui, pessoal, a primeira retração é o 7,6. Então poderia segurar daqui para seguir já para cima. Não segurou. Foi para onde? Para a segunda retração 23. E é aqui que estamos parando. Se isso aqui vai confirmar fundo e tudo mais, a gente não tem como saber. Né? Não temos como saber. Mas no mínimo vale a pena prestar atenção. E aí aqui, mais uma vez repetindo, você usando este candle de referência, você tem um risco aqui de 7%. Aproximadamente. Se ele fizer o filé aqui desse traçado mais curtinho, nós estamos falando de 10, ou seja, já paga o teu risco. Se ele for o 111, que costuma ser o enrosco, né, que é porque é a tentativa de confirmar o pivô, nós estamos falando de 21, já é 3-1. Se ele fizer os objetivos desse pivô, é 30 e 35. Tá? Então veja só, você tem aqui uma possibilidade muito interessante de operação para fazer. Se vai dar certo ou não, aí é com o mercado, né, pessoal? É com o mercado, mas muito bom aí, vale prestar atenção, fica aí de destaque aí pra gente. Marfrig, outro papel, né, com possibilidade de estar falhando topo aqui, né? Melhor dizendo, ia falar fundo, falhar topo aqui numa região de 161. Tá? Ou seja, a falha de topo aqui deflagraria a possibilidade, né, muito clara de fazermos esse 161 111, que também seria confluente com esse 7623 aqui. Então, vai acontecer? Não sei, tá? Porque ainda temos aqui as médias, né, podendo servir de suporte, tá bom? Mas não dá para descartar, tá? Não dá para descartar. MRV fazendo objetivo aí né, que eu venho falando de venda, né, o papel aqui numa clara tendência de baixa, perdeu esses fundos aqui, e aqui esse R$14 é uma região interessante, né, tinha a média de 200 aqui, é um 111 de Fibonacci, se seguir, pessoal, a gente está falando de 12,30, 11,60, 11,5,
tá? Tem tendência aqui firme e forte acelerante, muito bonito, né? Indicadores na venda, então nenhuma evidência, né, pessoal, de que vai parar por aí. Pode parar? Pode, com certeza e tudo mais, né? Até porque o papel, né, do último pullback aqui, né, melhor dizendo, repique que tivemos aqui, ó, o papel já cedeu 20%, aí em 1, 2, 3, 4, né, 6, 8 semanas, pode ser que a gente veja um respiro, né? Mas não se surpreenda do papel direto, tá? Muito bonito aí esse short aí, essa venda andando muito bem, tá? Multitrade, papel totalmente aqui, né, perdidão, tá? Pode estar fazendo aqui, inclusive, né, uma formação de um oco aqui, que aí traria o papel de volta para esse 19,40, tá? Parece, né, parece muito viável essa possibilidade, mas oco, né, o neckline é um suporte, então pode se salvar aqui. Ou seja, um cenário ambíguo, né? Você tem argumentos para compra e para venda, então é uma coisa terrível, tá? Bom, Natura é um papel que tomou uma pancada, né? Ele fez aqui o abre alas, né, no semanal, tá? Aqui nessa região aqui dos 59,70, 60 reais, mas tá devendo aqui os alvos, né? Fica em um aberto, 64 e 70, e aí veio para o pullback antes. Tá? Aonde a gente olha para esse pullback? As médias e eventualmente o 7,6. Será que vai parar aqui nas médias para seguir? Tá? Então é um bom ponto aí para prestar atenção. Deixou um doji essa semana, meio spinning top e tudo mais. Então fica de olho, né? Esse papel marca um fundinho aqui, né? Como por exemplo Itaú, né? Que eu falei. Quem sabe a gente vai olhar lá para o 64 e depois o 70, né? Lá para cima que estão em aberto aí para fazer. Então fica de olho aí. Papel que tem, né? Saiu de uma consolidação de quase um ano, puxou, veio para o pullback. Então de olho aí. Acho que é um destaque aí interessante. Pão de Açúcar, né, o papel fazendo um movimento parecido com o de Carrefour, né, fez aqui um 7,6, 111 e agora perdendo médias e 7,6. Então fica de olho aí, tá no meio do caminho aqui para vir para esse 23 aqui no 22,10. Acho, né, que é para lá que a gente vai, tá? No momento aqui é meio de caminho aqui, tem muito a fazer aqui nessa região. Tá? Petro 3 ativando o retrade aqui, tá? Ou seja, aquela possibilidade que a gente vem comentando do topo duplo, tá? O eixo aqui embaixo e no meio do caminho tem as médias, né? E o papel vai parando exatamente por ali, tá? Aqui na região de médias, acionando aqui um retrade para quê? Para a gente fazer novas máximas. Aqui a gente está falando de R$ 34, tem que passar pelos topos, obviamente, né? Aí pelo 30,70. Então, muito bonito, né? A gente sabe que teve notícia aí, balanço, não sei o que e tudo mais. Mas o que importa aqui é o gráfico. O gráfico está mostrando pra gente a possibilidade desse retrade aqui. Obviamente, no papel deu uma puxadinha na semana, talvez, né? Teve aquele gap. Você queira aí ser conservador sob o risco de ficar de fora, de você tentar esperar aí um eventual pullback aí, alguma coisa ali no diário para você tentar pegar num zigue-zague, né, e entrar com aí às vezes com stop aí um pouquinho mais amigável, né. A Petro 4 não é muito diferente, né? Então a gente falou também da possibilidade aqui do topo duplo aqui nesses 29,50, R$ 30, tá? É o papel semelhante a Petro 3 segurando nas médias, tá? E aí a gente está olhando para quê? Para o eventual rompimento aí dos topos, ou seja, anular a possibilidade desse topo duplo e olhar para novas máximas. E aqui no caso estamos falando de 32,5, né, 32,70, alguma coisa assim. Então a gente sabe que teve notícia, teve gap e tudo mais, tá? Então você tem que ter aí, talvez, né, ser um pouco conservador e esperar aí, às vezes, um zigue-zague ali no diário, alguma coisa do tipo, tá? Prio 3 flertando aqui com a possibilidade, né, de perder aqui o suporte da consolidação, tá? Desanima um pouco, porque tem aqui quase, né, uma agulhada aqui, não é bem agulhada, né? Enfim, uma venda aí no Didi, né, faltando tendência ali, Stock Trix na venda. Então a perda aí dessas regiões aí de R$ 20 aqui, ou perdão, 17,30, alguma coisa assim, pode abrir caminho para o papel voltar aqui para os 14,40, né, 14,50, algo do tipo. Então fica com atenção aí, como consolidação, né, pode segurar e ficar batendo cabeça ali naquelas regiões, tá? Qual 3, outro papel, né, uma clara tendência de venda, né, para a gente, topos e fundos descendentes, estamos aqui em vias, né, de fazer um novo fundo, uma nova mínima, né? Tem tendência quase agulhado, praticamente agulhado, estamos olhando aqui para 21,80, 20,20, alguma coisa assim. Obviamente, né, a entrada aqui já passou, né? Então aqui nesse fundo aqui, né, no máximo você protege
a sua operação de venda e tenta carregar mais, tá? Mas né, aí não tem entrada agora aí, tá? Raia Drogasil, um papel super enroscado, né? Um papel terrível, né? É muito suor aqui para fazer os movimentos, né? E aqui não parece diferente, né? Você pode assumir aqui, né, um viés para cima para a gente vir fazer esse R$ 29 aí que ficou devendo, né? Mas muito chato, né? Papel totalmente sem tendência, todo perdido, bandas aqui fechando. Então não gosto aqui do cenário não, tá? Rumo, outro papel consolidado, né, meio de caminho aqui. Eu prefiro, como eu já disse, esperar romper a consolidação. Pode ser que eu fique de fora de um grande movimento, tá? Mas eu não gosto de ficar aí num papel sob o risco de ficar preso, né, de ter que ficar esperando o papel andar para um lado para outro. Então tem coisa melhor, coisa mais clara. Então eu prefiro me concentrar nesses ativos aí, tá bom? Rente 3, né, papel aqui também, né, com a possibilidade de estar falhando o topo aqui, tá? E aí abrir caminho, né, para uma realização um pouco mais contundente, né? Então a perda aqui desses 58 a 57 reais vai deixar a porta aberta para a gente vir para 48, 47, tá? Então bem esquisitinho aí, né? Pode se salvar, óbvio, pode, mas preferiria no momento acreditar que vai perder aí, vamos lá para 48 reais. Sambi 11, o papel também com né, a formação de topo duplo, tá? Tem médias aqui pelo meio do caminho, né? Tem aqui essa confluência aqui, né, de Fibonacci aqui nos 48 aí e 80, 48, 40 e 80, 41 reais, tá se enroscando exatamente por aí. Então fica aberta a possibilidade do papel se salvar para quem sabe tentar aqui os 47,5, né, renovar a máxima e desfazer essa formação de potencial topo duplo, tá? Então fica de olho, né? Fica de olho, pode ser que se salve. O que tem aqui de interessante? Né? Um stop muito curtinho para você, né, apostar nesse cenário, tá? Obviamente não é o cenário mais claro. Eu acho que dos bancos, né, Bradesco, Itaú e Itaú SA estão muito mais claros. Eles podem não andar e de repente Santander aí e Banco do Brasil andarem, tá? Óbvio, mas né, a gente trabalha com as informações que temos na tela. Sabesp, né, região aqui de fundos anteriores, né, que também é o abre alas aqui, tá? Tem venda ainda firme e forte, mas né, e olha aqui, né, para esses objetivos aqui 32,80, 28,40, mas ali é a região de suporte, né? Você veja aqui que o Fibo do Crash aqui é um 23 aqui que já segurou uma vez, tentou subir, falhou e voltou aqui. Então dá o desconforto. Se você está short, né, está vendido aí daqui dessas regiões, beleza, você está protegido, né? Então você vai defender alguma coisinha aí para quem sabe né, ter esse rompimento aqui dessas regiões. Mas abrir a oposição aqui agora realmente dá o desconforto. Ao mesmo tempo, acho muito cedo para você tentar fazer a compra aí, tá? Se tivesse aqui um kick de ADX pelo menos, aí sim, aí talvez aí, né, teríamos um sinal verde para tentar essa antecipada. Sula 11 segue aí olhando para novas mínimas, né, perdendo aqui esse fundinho anterior aí do 29,70. Estamos olhando aqui, ó, para esse 25,80, esse fundo do canalzinho aí. Então muito bonito, né, agulhado, tendência ali querendo, né, começar a entrar, acelerar. O fato é que o papel desde o topo aqui no canal, também aqui um 7,6 já cedeu bem aí e segue firme e forte para continuar caindo, tá bom? Suzano, né, a SUSB 3, semelhante a Klabin, acionou o retrade de venda aqui nas médias. Estamos olhando aqui para esse 7,6, né, no R$ 47 reais aí, 46,50 e tá lá fazendo o caminho, né? Tendência aqui na venda acelerando novamente e tudo mais. Essa semana, né, deixou um dojizinho, ou seja, estava caindo, voltou, fechou ali meio que na estabilidade, mas para mim ainda segue o caminho. O cenário, obviamente você está short aqui, você pode, né, se assim desejar, se proteger, né, para não devolver e tudo mais. Afinal de contas, né, do gatilho aqui no 58, o papel está 54. Então você está aí com 7%, 6% que seja, né, então você já pode aí talvez, né, proteger essa operação para não devolver, não sair sem nada no caso de vir contra você, tá? Taesa é um papel que acionou o retrade, tá semelhante a alguns outros, né, que está em região de topo e tudo mais, que dá o desconforto, mas veja aqui as médias, né, segurando bem, o 7,6 aqui dessa última pernada segurando bem,
essa semana realmente sinalizando aí um pouquinho de força para realmente andar olhando aí para esse 42,60, tá? Obviamente aqui você pode, né, de repente, caso queira, né, caso queira, você não entrou ainda, né, ficar de olho aqui no gráfico diário, por exemplo, né, para você de repente, né, esperar um eventual zigue-zague aqui para você fazer sua entrada. Você veja aqui que no diário, ó, o papel ficou o resto da semana aí patinando, né? Você veja, fez aqui um candle de força, patinando, então você pode de repente aí no rompimento desses R$ 40 fazer a tua entrada aí, sonhando, né, com novas máximas. Então seria a pedida, inclusive, né, olhando aqui no diário, você vê que, ó, tem tendência já de compra, né, acelerando e tudo mais, então a decolagem está autorizada. TIM, região de fundos aqui, ó, tá? Região de fundos e só, né, pessoal? Então, assim, não tem nenhuma evidência de que vai parar aí. Então, assim, muito feio, né? Muito feio, né? Eu não gosto, não. Acho que a gente já viu aí. Acho não, tenho certeza que a gente já viu coisa melhor por aí, tá? TOTS 3, um papel que vinha de agulhada no diário, tá? Chegou a ceder bem, mas aqui no semanal, veja só. Tá o papel aqui claramente, né, numa tendência de alta, tá? E te permite, né, acreditar na continuidade dela, tá? Te permite acreditar na continuidade dela. A gente está falando aqui pelo menos de fazer esses R$ 41, tá bom? Então, inclusive, preste atenção aqui na próxima semana aí, né, na ultrapassagem do 37,80, alguma coisa assim, para a gente, quem sabe, beliscar aqui esses R$ 41 pelo menos, tá? Pelo menos. Óbvio que aqui o papel já andou bem no ano, então o risco de retorno aqui para este objetivo, né, não é a melhor coisa do mundo, né, um pouquinho mais aí de 1 para 1. Obviamente a gente tem aqui esse 161 aqui, 40,96, é uma referência, pode passar, ir embora e tudo bem, né? Então, mas fica de olho, né? Pode ser pelo menos aí às vezes um tiro curto, alguma coisa assim, num papel que está numa clara tendência, né? Essa é a vantagem. Ultrapar o GPA, o papel aqui, tendência de venda, né? Veja aqui, papel claramente, né, num topo fundo descendente, só que essa região tem sido enrosco, nesses R$ 17. Pode ser que se enroche aqui novamente. No momento eu apostaria que dessa vez vem para perder. E aí é para 13,90, 12,10, alguma coisa assim, tá? Então fica de olho. Obviamente, não dá para entrar short agora aí, vendido agora, né? O papel já caiu, saiu de 20, 21 para 17, né? Tá no fundo. Então, né, aí tem que ficar de olho só esperando, tá? Uzi Minas, né, para mim foi destaque aí do setor de siderurgia. Essa aqui já bem animada, tá? Querendo, né, fazendo o que os outros papéis ainda não fizeram, né, que é realmente sinalizar a possibilidade de retomada. Tá? Então veja aqui, você já tem aí bandas abrindo, ou seja, né, te sinalizando claramente que tem um movimento começando aí e a gente está olhando lá para aquele 25,50. Tá bom? Olha o ADX aqui já querendo retomar, Stock Trix na compra já novamente, bem bonito. Agora, se você está de fora, tá? Aí é aquele trabalhinho, você tentar, né, aguardar o diário aqui, né, te dá de repente a chance num zigue-zague aí para você entrar, se você não entrou ainda, tá bom? Então aí ter paciência, porque o upside aqui é muito interessante, só o topo anterior 12, fazer um 61, 18 ali, alguma coisa assim. Então fica de olho, papel muito bonito aí para continuar subindo, tá? Vale 3, o papel aqui, né, vem falando já, super desconfortável, tá devendo esse 124 aqui, mas o papel está aqui consolidado, né, há várias semanas aí, praticamente 2, 3 meses. Tem médias aqui ainda que, né, podem dar aquele tapinha aí para o papel fazer um breakout e buscar aquele 124, mas realmente é um cenário, né, bem enroscado, tá? Bem enroscado. Se você me pedisse para escolher entre Vale e Uzi Minas, no momento eu escolheria Uzi Minas. Uzi Minas está com mais evidências de que vai andar para cima, tá? Então, agora fica de olho, né? Vale é um papelzão, né, tem dividendos, etc. Então, em algum momento pode dar a chance aí pra gente. Telefônica, né? Vivo aqui, Vivit 3, papel semelhante a TIM, né, pessoal? É só suporte aqui, região que pode realmente segurar para você fazer aqui o filé 23,76, mas muito feio, sabe? Realmente não gosto, tá? Não gosto. Via varejo, papel, né, semelhante a Magazine Luiza, né, encontrou um fundinho aqui, veio ao trendline e aí tomou pancada, veio cedendo novamente. Então fica de olho, pessoal, nessas regiões aqui, tá? R$ 12,
11,50, são pontos muito interessantes para segurar. No diário que eu comentei aí ao longo dessa semana, tá? Pegando essa pernada aqui, veja só, o papel fez aqui 7,6, 111, tá bom? Aí voltou ao 7,6 e aí veio aqui, perdeu. Então perdeu, a gente olha para onde? Para o próximo endereço, 23. E o papel chegou lá essa semana. Tá? E aí eu comentei o que? Da possibilidade de repente, né, ainda mais que o papel chegou bem esticado, né, praticamente caiu linha reta aí de 16 para 12 reais, da possibilidade, né, de repente o papel começar a sinalizar, né, a chance de repente a gente ter um fundinho por aqui. E aí deixou realmente aí na terça-feira meio que um martelinho, tá? Só que não foi acionado, tá? E aí na quinta-feira deixou um invertido e aí na sexta-feira um candle pequenininho. Então assim, te permite a antecipada, tá? Por conta da região, chegou esticado, etc, tá? Mas não se pode descartar a possibilidade do papel seguir caindo e aí pelo menos esse 11,30 aqui seria o endereço. Agora, você perceba que com o ADX vendidão, pode ser que ele dê uma quicada aqui. E aí isso seria algo interessante pensando, né, na possibilidade de compra aí. Conversando com alguns colegas, né, no time frame mais curto, você consegue encontrar argumentos para essa antecipada. Olha só nos 60 minutos, né, você tem fundos aqui, ó, o papel aqui já com uma clara divergência, né, no IFR você tem, né, teria quase que uma agulhada e tudo mais. Então você pode ficar de olho nesse tipo de coisa ou simplesmente fique esperando aí uma sinalização mais forte, mais clara, seja pelo diário, seja pelo semanal, para te dar um pouco mais de confiança aí, tá bom? Mas acho que a região vale a pena prestar atenção, né? Aí o que vai acontecer, obviamente, aí a gente tem que esperar com o mercado, tá? VEG, papel aqui, eu falei já algumas semanas, rompeu o trendline lateralmente, tá? Papel aqui com agulhada no forno, falta tendência e tudo mais, tem já um estoque Trix aí já te autorizando, mas fica de olho, né? Eventualmente esse papel aí, né, querer retomar aqui o caminho de volta aí para as máximas, né? Mas ainda acho muito cedo, tá? Acho muito cedo ainda, mas não dá para descartar, né, 100%, né? Então, você gosta do papel, que é um papel que por muito tempo, né, foi queridinho aí, que subia, sempre subiu aí praticamente sem parar, e pode ser que a retomada esteja perto. E finalizando aqui os papéis do Ibovespa, Idux, papel, né, segue consolidado aqui, tá muito claro isso pra gente, tá bom? Essas regiões aqui já começam, né, a ser interessantes. Tá? Interessante para quê? Para você pensar, já que estamos na consolidação, na possibilidade do papel marcar fundo e tentar voltar lá para o topo da consolidação. Quer dizer que é isso que vai acontecer? Não. Aconteceu nas ocasiões anteriores. Pode ser que dessa vez o papel perca e continue caindo. Mas vale deixar no seu radar. Até porque a entrada de venda para você operar vendido já passou, né? Ela foi aqui, né, nos R$ 33. Tu não vai vender agora aqui perto do fundo, de onde pode ser suporte. Então, aí, ao meu ver, ou você está vendido, beleza, está surfando, ou você está de fora olhando, tentando pegar a potencial reversão aí, o papel voltar a subir, marcar fundo para tentar voltar a subir. Beleza, pessoal? Então, papéis do Ibov, diz para mim quais que você gostou, quais que você está de olho, quais que te chamaram a atenção, seja na compra, seja na venda, e vamos trocar ideia aí, beleza? E esperar aí que a próxima semana aí seja uma ótima semana pra gente.